Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde nós trazemos executivos e líderes de mercado para falar sobre transformação digital, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e outros temas relevantes. Hoje eu estou aqui com Nakano. Tudo bem, Nakano? Tudo bem, beleza? Tudo certo. Nakano vai me acompanhar hoje nessa conversa com uma pessoa muito interessante que hoje está numa indústria que eu acho que a gente nunca conversou aqui com alguém no Jump Talk. Mas ele vai trazer um pouquinho da experiência, mais de 30 anos de experiência dele, uma carreira sólida em transformação digital e tecnologia. Hoje ele está como gerente executivo de soluções de TI na Camil. Carlos Haru. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Oi, tudo bem? Obrigado. Prazer aqui, enorme estar com vocês. Haru, eu sempre começo aqui o podcast, né, conversando com os nossos convidados e pedindo para eles falarem um pouquinho de como que eles entraram nessa carreira de tecnologia, né? Você já tem mais de 30 anos de experiência nessa carreira. Já passou por várias transformações, né, e várias mudanças na carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e como que você entrou no mundo de tecnologia. Legal, obrigado. Eu gostaria só de me descrever aqui. Eu sou japonês, tenho cabelos arrepiados, estou usando uma camisa azul clara aqui. Bom, eu comecei em TI porque gosto muito, sempre fui uma pessoa que buscava desenvolver coisas. E, para ser bem sincero, no começo eu pensei que eu seria um engenheiro em eletrônica, inclusive sou técnico eletrônico. Só que no decorrer eu fui percebendo que era muito legal trabalhar com tecnologia, porque eu conseguia fazer as coisas sem quebrar coisas na minha casa. Quando eu era técnico eletrônico, estava aprendendo, eu lembro uma vez que eu derrubei a energia de casa lá e meu pai ficou louco. Desmontando as coisas, remontando. Então, a tecnologia é uma coisa que sempre... você pode criar as coisas do zero. E isso me move muito. E hoje eu vejo assim que fiz uma escolha perfeita, porque é tudo que eu imaginava. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, era um outro mundo, né? Faz mais de 30 anos. Sim. A tecnologia não era tão acessível, mas eu rapidamente comecei a me interessar a programar e desenvolver, e lá com os meus 18 anos lá construí um primeiro sistema quando eu era estagiário numa empresa lá que meu pai, a Suler, lá minha primeira empresa, que meu pai conseguiu estágio para mim, e lá eu comecei a desenvolver e falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, e comecei assim a desenvolver. Com 19 anos já estava vendendo sistemas sozinho. Legal. Né? Então, a sua primeira experiência já foi com tecnologia? Já foi com tecnologia. Eu só não imaginava que ia criar coisas com tecnologia, sim, né, com programas. Né? Eu imaginava que fosse fazer componentes eletrônicos, sim. Outras coisas. Trabalhar com hardware mesmo. Mas na prática é a mesma coisa, porque você faz de forma virtual. Né? Sim. Então, é uma profissão fantástica. E ao longo desse tempo, desses 30 anos, né, como que mudou a forma como as empresas enxergam a tecnologia e a transformação digital? Você já passou por várias empresas, né? Já teve nessa carreira aí várias posições diferentes até chegar nessa posição de gerente executivo. Como que você enxerga que as empresas viam a tecnologia lá no passado e como elas veem hoje? Bom, o que mudou muito é que hoje a tecnologia é acessível para todo mundo, mas ela sempre foi uma forma de você acelerar e escalar a sua operação. Então, lá no passado, só as grandes empresas que investiam e visualizavam e tinham acesso a transformar o seu negócio. E hoje em dia é hiperacessível. Hoje você tem startups criando sistemas completos. Antigamente você tinha que ter todo um batalhão de gente, várias coisas complexas para colocar no ar. E hoje, com a transformação, você cresce muito rapidamente. Né? Tem negócios, inclusive, que são totalmente digitais. Né? Tem o próprio iFood é totalmente digital. Sim. Né? Se você vê hoje, tudo é digital. Tanto que as pessoas são digitais. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha um computador lá na empresa que eu vendia o sistema para mais de 20 pessoas que revezavam o uso do computador, porque era uma empresa pequena. Sim. Hoje em dia, uma pessoa sozinha, no mínimo, tem um celular. Todo mundo, independente da idade. Então,
essa acessibilidade muda completamente e hoje todo mundo tem acesso a transformar e criar oportunidades. Acho que essa é a grande mudança que a gente tem hoje em dia, né? E você acha que também uma outra questão de mudança também é a visão que as pessoas têm de tecnologia? Porque eu acho que, assim, há muito tempo atrás a gente tinha uma visão muito da tecnologia pela tecnologia, né? A gente achava que a tecnologia que ia mudar tudo e se tivesse lá um sistema novo, a empresa estava perfeita e ia estar rodando da melhor maneira possível. Hoje eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco melhor de que, não, a tecnologia é só uma partezinha, né, para que uma roda muito maior rode e os processos, as pessoas se integrem e a gente consiga fazer entregas melhores. Você acha que essa visão também melhorou ao longo dos anos? Hoje sim, as pessoas entendem que não consigo fazer nada sem tecnologia. A gente sempre tem que ter o tripé igual que a gente vê na faculdade, né? Eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter processo e tenho que ter ferramenta que acaba sendo tecnologia. Sim. Todo mundo hoje visualiza e todo mundo hoje também pelo acesso, todo mundo vê benefício. Então, é um outro contexto, né? Muito melhor. Hoje, todo mundo, quando precisa de qualquer coisa, consegue rapidamente, com a ajuda de tecnologia, por exemplo, chegar até aqui, né? Sim. Então, é um outro nível de uso, uma qualidade de vida diferenciada, né? É bem legal que você vê em tecnologia, apesar da gente mexer em coisas técnicas, na prática a gente traz benefícios para as pessoas. A gente Sim. melhora a qualidade de vida delas. Exato. Então, essa acho que é a grande mudança, né? Todo mundo tem acesso. Legal. E agora com a inteligência artificial isso muda bastante também, né? Agora mais acessibilidade, todo mundo agora pode fazer um sistema, todo mundo agora pode ser criativo com isso, né? E como você vê isso, Haru, daqui para frente? Bom, essa é a grande mudança, né? A gente está mais acessível que nunca. Antigamente, para você desenvolver, era algo extremamente complexo e hoje está muito mais fácil. O que a gente vai ver daqui para frente não dá para saber, mas a gente vai ter muitas coisas bacanas para as pessoas. Isso com certeza. Não sei como vai ser o futuro, mas a gente já está vendo essas mudanças. Na verdade, há muitos anos a gente já vê nas empresas e no nosso dia a dia. Né? Se você pegar no nosso dia a dia, o seu Instagram provavelmente vai te oferecer algum produto ali que alguém fez. Então, cada dia mais a tecnologia vai estar te ajudando no seu dia a dia. É verdade. Então, acho que vai ter mais dessas coisas. E aí, falando um pouquinho, saindo um pouquinho da sua carreira, como que é a sua posição hoje na Camil? Como que é essa posição de gerente executivo de soluções de tecnologia? Ou a pessoa que está lá fora, que não conhece, né? O que o Haru é responsável dentro da Camil, né? E o que essa posição significa? Bom, a minha posição de tecnologia é justamente para ajudar a empresa a se transformar. Não sou o agente único, eu sou mais um ali no processo. E minha responsabilidade lá é ajudar a empresa a pensar diferente. A Camil, hoje, ela tem um processo que se consolidou, orgulho enorme, mas a gente vem transformando para sermos mais eficientes em vários motivos. Na relação com o nosso cliente, na forma como a gente armazena os produtos, na forma como a gente entrega para os nossos clientes. Então, a minha função é ajudar a empresa a ser mais eficiente e, principalmente, trazer mais qualidade para o consumidor final. Bacana. Você, né, falando de eficiência, né, e falando da importância da estruturação de tecnologia, né, para as organizações, quando você olha para uma organização, o que você acha que é o maior erro que ela pode cometer não só na arquitetura de tecnologia, mas no uso da tecnologia? Então, antes de sair fazendo algo novo, eu preciso olhar o meu propósito como empresa. Se meu propósito é vender hambúrguer, eu tenho que olhar para esse vender hambúrguer e pensar o que a tecnologia vai me fazer para vender um hambúrguer. E aí sim pensar em tecnologia, pensar em estruturar o que eu vou construir. Acho que um grande erro que acontece é, às vezes, a gente se apaixonar pela tecnologia, porque é apaixonante, né? A gente está aqui, eu me dediquei aqui mais de 30 anos por tecnologia, então sou um apaixonado. Só que o nosso propósito é estar ajudando alguém, estar servindo alguém. Então, se a gente tiver isso em mente, vai dar certo. Nosso propósito. E
E é o que esquenta o nosso coraçãozinho. Já cansei de ir nas rodas de amigos, falar de um monte de tecnologia bacana e todo mundo fala, nossa, não entendi nada, né? Agora, quando você faz um trabalho legal e aí tem um feedback de alguém que, puxa, peguei meu lanche gostoso, quentinho aqui, que legal, pedi pelo aplicativo e chegou aqui para mim. Esse tipo de coisa que é o nosso motivo, o motivo da empresa, vender hambúrguer, chegar bonitinho e trazer um momento feliz para a pessoa. Então, eu acho que é o que falta às vezes. A gente esquece que no final a gente está atendendo alguém, está querendo ajudar alguém. Eu acho interessante essa sua fala, porque nos últimos 3 anos, assim, o Nakano falou da inteligência artificial. A inteligência artificial é a bola da vez, né? Sim. E aí o que a gente mais viu de erros no mercado foi isso, usar a inteligência artificial pela inteligência artificial. Não, eu tenho que ter a inteligência artificial aqui na minha empresa. E aí você só quer aplicar a tecnologia, mas você não pensa nesse objetivo final, né? E aí como que você como gerente executivo, como que é o seu trabalho para, às vezes, trazer o pessoal para essa visão de, olha, peraí, eu sei que você quer usar a inteligência artificial, mas vamos com calma, vamos olhar aqui onde a gente pode aplicar de verdade a inteligência artificial. Como que é esse seu trabalho? Não é tão simples, tá? Não é uma forma matemática tão fácil. Mas uma coisa que eu vejo é tentar sempre, primeiro, vários aspectos. Um deles é ter um indicador bem firme em relação ao que a empresa tem. Então, se eu tenho lá tempo de entrega, é importante, né? Entregar um pedido do McDonald's em menos de 15 minutos é legal. É um indicador que eu deveria perseguir, 10 minutos. Então, ter um indicador e também ter, claro, né, o entendimento do processo para poder direcionar também o time, os usuários a pensar em cima desse indicador. E, claro, ouvir o cliente final também. Às vezes a gente não consegue chegar naquele indicador por outros motivos. Às vezes não é tecnologia. Então, eu tento sempre ir nessa estratégia. Ter um indicador, ter uma visão do processo, ter feedback das pessoas para chegar e aí sim não pensar em tecnologia por tecnologia, mas realmente trazer o valor. E outra coisa que eu tento fazer também é decompor as coisas para chegar naquele objetivo. Eventualmente, para eu chegar e entregar o lanche em menos de 15 minutos, eu tenho que estruturar muitas coisas. Então, vamos quebrar em partes. Qual é o pedaço que traz mais retorno para chegar naquele indicador? O que é que vai ajudar mais na percepção de qualidade do nosso cliente? E priorizo dessa maneira. Não, bacana. Você estava falando, antes da gente começar a gravar, vocês dois estavam conversando aqui numa sala ao lado, e aí eu estava prestando, eu estava numa outra sala, mas eu estava prestando atenção na conversa de vocês. E aí você estava falando dos KPIs, né, da importância disso. Eu acho que isso daí é um aspecto que você até falou assim, quando você está em tecnologia, às vezes você entrega um monte, aí o pessoal vai perguntar e fala assim, pô, não entregou nada, né? Como que é isso? Como que você enxerga? Como que é essa sua visão? É normal, né? O ser humano, ele não é exato. Nós somos sentimento pra caramba. Nossas decisões são totalmente do meu viés, do meu passado, da minha cultura. E aí é normal as pessoas terem um viés e dão uma resposta no sentimento que ele está ali no momento. Eventualmente você coloca no sistema e dá mais trabalho pro cara. Então ele vai falar, é ruim. Sim. Então, por isso que... e aí eu não estou trazendo essa ideia da minha cabeça. Tem experiência de várias pessoas boas que trabalharam comigo e a gente começou a trabalhar em cima de indicador para falar, legal, entendi o seu feedback. E acho que quando tem um feedback desse é importante a gente entender, porque eventualmente a gente tem coisas para melhorar na solução. Poderia não ser tão conflituosa para ele falar que não entregou nada, mas o indicador vai falar, legal, não foi tão bem, mas a gente atingiu um passo. Tá? Então, não é tão simples, mas é uma forma da gente realmente medir se está seguindo em frente. Não é tão fácil. Quando a gente chega no final da jornada, é fácil. O Emerson Fittipaldi é bicampeão mundial, mas a gente não viu a jornada dele para chegar até lá, né? Ele teve carro quebrado, na última corrida quase não consegue terminar para ser o campeão. Mas a gente não lembra disso, porque a gente só lembra do momento feliz, né? E na nossa vida de TI, a gente está ali muitas vezes nos bastidores para chegar no momento final, é muito longo. Então, o indicador ajuda a gente a ter um pouquinho de controle e saber se a gente está indo no caminho correto.
Controle essa visibilidade, né? E entender se está avançando mesmo ou não, né? Exatamente. Ou se só está É. escovando bit byte lá e não está entregando de verdade o resultado. Eu já vi casos da gente pensar numa solução hiper bacana no e-commerce, coloca a solução e não converte do jeito que a gente imaginou. Teve um esforço enorme, colocou, não teve, e faz parte. Mas aí a gente não investe mais naquela frente, vamos mudar de abordagem. Aí o indicador é bom até para você entender por que não funcionou, né? Exatamente. Entender quais são os indicadores que vão falar para você se aquilo funcionou, se não funcionou, para também determinar o caminho que você vai seguir depois. Exato. E aí você poder aprender com esses erros. Muito bom. Exatamente. Nakano, tem alguma questão? Não, desse não. Até me lembrei aí desse ponto do indicador. Eu trabalhei com um aplicativo para produtor rural, né? Para produtores de soja, milho. E o aplicativo era hiper legal, bonitinho, vários recursos bacanas. E aí o indicador nosso mostrava lá que o cara só consultava a previsão do tempo. A única coisa que ele constava no aplicativo. Então o indicador mostrava ali que a abordagem de outras coisas que a gente tinha ali não eram boas, né? E aí com esse indicador a gente começou a tentar outras coisas. E aí a gente começou a entender a jornada do produtor para falar o que é que era difícil para ele, o que poderia trazer retorno. Não é que a gente descobriu que para o produtor rural, apesar dele ter muito acesso à venda, era difícil ele ter informação de quanto ele ia vender o grão e vender de fato. Então a empresa lá que eu trabalhava, a gente colocou uma funcionalidade para comprar grãos do produtor. E não é que deu certo. Fizemos um monte de operações. Então o indicador, ele ajuda a gente a mudar a abordagem. Era um aplicativo que era para relacionamento, né? Claro que a gente quer ajudar o produtor e no final a gente estava ajudando, mas com uma outra coisa. Então o indicador ajuda muito a gente ter essas sacadas, assim. Que legal. E a previsão do tempo é né? Importante para quem é produtor rural que, né? Como eu digo, né? O negócio deles é em céu aberto, né? Então depende de chuva, questões climáticas. Interessante isso aí, viu, Haru? E os produtores rurais daí começaram a acessar esse aplicativo para fazer a venda do soja, a venda do milho, tudo que tinha de commodities vocês colocaram lá? A gente colocou ali no MVP soja e a gente fez compras. Que interessante. Foi bem legal e foi bem bacana. E feedback de alguns dos produtores é que vinha a informação online, que é um processo bem complexo dele ter. Sim. Não sei como está agora, porque isso já faz alguns anos, uns 4, 5 anos. Mas você vê, o indicador ajuda a gente a acertar. Sim. E como você está falando, a previsão do tempo parece uma coisa que não faz diferença, mas para o produtor faz muita. Inclusive na propriedade dele tem diferenças de áreas que chovem mais ou menos. Exatamente, sim. Existem microclimas. Sim. Então E sem contar que tem a diferença de solos também, né? Dentro da propriedade que requer mais cuidado. Quanto mais chove, melhor. Alguns se chove muito, às vezes também atrapalha um pouco a produção, né? Exato. É interessante. Legal. E aí a gente falando de desafio, né? Uma empresa do tamanho da Camil. A Camil é uma empresa que fatura mais de 12 bilhões por ano, né? A gente pode achar que é muito simples o negócio da Camil, né? Porque é vender arroz. Vai perguntar para alguém no meio da rua, vai vender arroz. Mas a operação da Camil é um negócio complexo, muito complexo, né? Envolve logística, envolve a venda, envolve a compra. Como que é a complexidade disso daí para a tecnologia também? Porque eu imagino que vocês devem ter dezenas de sistemas que vocês precisam integrar, que vocês precisam ter funcionando bem, funcionando juntos, né? Como que funciona isso no dia a dia? A Camil é bem grande, né? A Camil, a gente tem só arroz e feijão, que é a base do brasileiro. Exato. Né? Orgulho de ser cesta básica do Brasil. Tá em qualquer refeição do brasileiro. Exatamente. E em nenhum lugar do mundo se come arroz e feijão. Isso é muito bacana, interessante. A gente também tem Açúcar União, que é unanimidade aí no Brasil também. Mais de 115 anos de marca, bem bacana. Temos também Atum e Sardinha Coqueiro, uma marca também muito forte. Bolachas Mabel, muito bacana. Além de Café da União também, que a gente recém lançou, bem bacana também, bem gostoso e vale muito experimentar. Bom, por causa desses produtos todos, a nossa logística é bem complexa, porque eu não tenho produtos todos saindo no mesmo lugar.
Então, o sistema é fundamental para entender qual é a malha logística correta para entregar, qual a combinação de produtos que eu vou colocar, a forma como eu vou armazenar e até acomodar a mercadoria dentro do caminhão faz toda a diferença. Primeiro, não consigo levar uma carretona de arroz e entregar num mercadinho pequeno. Eu tenho que ter essa lógica no sistema para mandar um transporte adequado. Então, tem várias complexidades mesmo. Não é fácil. A gente está no território inteiro do Brasil. Aliás, a Camil também tem operação na América Latina. Então, é bem complexo trazer arroz lá do sul, trazer pescado lá do sul também, pegar café lá de Minas, massa de Minas. Então, é bem complexo. E sem tecnologia, não dá. A gente precisa da tecnologia para fazer o processo funcionar. E é um trabalho em conjunto, né? A gente é todo mundo junto ali para fazer a Camil funcionar bem. Falando da Camil, falando de todos esses processos, tem essa arquitetura de TI que deve ser bem complexa, né? Como que é o seu trabalho de decisão na hora de selecionar uma nova tecnologia, de selecionar a mudança de uma ferramenta? Ela vai começar pela ferramenta ou ela começa de outra forma? Ah, bacana. Bom, lá tudo que a gente vai fazer, a gente olha para o benefício para o negócio. Primeiro, por que é que a gente está fazendo aquilo? Vou ajudar a entregar melhor? Vou atender melhor o nosso cliente? O produto vai ficar com melhor qualidade? A partir daí, a gente olha para o lado técnico. Lá, a gente tem o uso de cloud, e com isso a gente tem uma estabilidade muito grande, uma performance muito boa também. Contamos também com o Salesforce, que ajuda a gente a ter um atendimento e flexibilidade no sistema. E temos um barramento de integrações, que ajuda a gente a isolar eventuais sistemas novos que eu venha a colocar para complementar o meu ecossistema. Sim. Então, é basicamente assim que a gente faz, né? Olhando o negócio, tendo uma arquitetura que me permite crescer, atender, estável, com segurança, né? E consigo expandir para novas oportunidades da Camil. E falando de tecnologia, você está falando de várias tecnologias complexas aí, elas se integrando. Falando da sua carreira, tem algum caso de uso assim que você fala, cara, isso daqui era algo desafiador, né? Tinha esse objetivo que não era a tecnologia pela tecnologia só, né? Então tinha um objetivo final que olhava para o resultado da empresa, né? Olhava para quanto a empresa estava economizando ou para a experiência do cliente final. E que você fala, cara, esse projeto aqui mostra um pouquinho da síntese do que foi a minha carreira, né? De entender o problema real da empresa, do cliente, entender qual era a tecnologia que ia proporcionar um melhor resultado ali e aplicar isso de ponta a ponta e no final ver o sucesso disso? Obrigado pela pergunta. Sim, eu tive um projeto, acho que o mais importante, tive vários, tá? Vários bem bacana, só para fazer justiça para os meus vários amigos que me acompanharam na carreira. Mas o aplicativo do Pão de Açúcar, que eu fiz parte de um time enorme, com marketing e tudo mais, ele foi muito importante. Ele foi importante para o Pão de Açúcar, porque ele incrementou 5% de venda no ano de 2018, está no relatório até de acionistas do Pão de Açúcar, 2018. E ele trouxe para os consumidores finais algumas vantagens. Então, você comprava produto no Pão de Açúcar, transformava aquela sua compra em pontos e você podia trocar por prêmios ou desconto no próprio Pão de Açúcar. O que foi legal desse projeto? A gente ouvia, né, de consumidores finais e alguns falando assim, nossa, eu estou experimentando essa cerveja especial graças ao aplicativo do Pão de Açúcar. Se não fosse o aplicativo, eu não ia comprar isso aqui. Ou, eu estou tendo acesso a esse chocolate especial que eu ganhei no programa de pontos aqui do Pão de Açúcar. Então, a gente atingiu pessoas reais. Dos momentos mais fantásticos do aplicativo, acho que foi na Black Friday lá, se não me engano foi de 2018 mesmo, que a gente viu que um supermercado no Rio de Janeiro estourou de vender. Fez uma venda muito fora do padrão. A gente até pensou que tinha errado a mão, né? Pensamos, nossa, a gente deu desconto de forma errada. Quando a gente analisou, eram várias pessoas diferentes, CPFs diferentes, comprando do Pão de Açúcar. Pra gente, aquilo significou que realmente a gente estava ajudando um monte de gente.
um monte de gente estava tendo acesso a produtos do Pão de Açúcar. Então, não era só o lucro da empresa pelo lucro. A gente também estava compartilhando todo esse sucesso nosso com as pessoas. E eu olhando o produto, né, falando agora do aplicativo, é um aplicativo que todo mundo pensou já, né? Vou lá, compro, converto em pontos. Mas na época era um desafio grande. 2018, né? É algo que... Era difícil, né? E aí, talvez você entre nesse tema, mas até o acesso à internet era muito mais difícil nessa época, né? Exato. Para você ter um aplicativo robusto que todo mundo conseguisse acessar. Exato. E quando a gente foi construir, né, esse aplicativo, o Pão de Açúcar, a gente começou a colocar o aplicativo, tinha 2 milhões de pessoas o tempo todo conectadas no aplicativo por dia. Então era um volume bem grande, pelo menos das minhas experiências, online. E a gente processava por dia mais de 2 milhões de cupons fiscais para gerar os pontos. Então tinha uma dificuldade técnica grande. E a gente conseguiu superar e transformar a dificuldade de trazer informação lá do PDV para a central, processar tudo na nuvem. Inclusive, a gente experimentou coisas na nuvem naquela época e transformar em algo simples e utilizável foi fantástico. Então, a gente conseguiu, de fato, assim, mostrar tecnologia ali para ajudar as pessoas de verdade, assim. Sim. Então, foi bem bacana. Muito legal esse projeto, muito bacana. E deve ter sido desafiador mesmo nessa época aí, porque é algo inovador mesmo. Sim. Acho que o Pão de Açúcar foi o primeiro que teve um aplicativo nesse formato, né? Sim, para o varejo mesmo, sim. Varejo, né? Existia a Smiles, né? Sim. Que tinha. Inclusive, depois desse sucesso do aplicativo, a gente construiu lá, eu pelo menos participei do início, desenhei toda a estrutura inicial da Stix. E hoje o aplicativo chama Stix. Exato. É o pessoal lá que acabou colocando no ar. Nessa época eu até saí de lá, mas tive o prazer de desenhar o processo inteiro. Nossa, ali. foi um dos co-criadores, então. Foi. Que legal, viu? Que bacana, muito parabéns. bacana, parabéns. Obrigado. E aí, eu queria passar para um outro tema que o Nakano até já trouxe aqui para a mesa, que é a inteligência artificial. Isso. A inteligência artificial, a gente já citou aqui que ela... Primeiro que nos últimos 3 anos ela virou um hype, né? De, poxa, eu preciso usar a inteligência artificial, a gente já citou isso aqui. E segundo, que cada vez está mais fácil o acesso. Como que você acha que as empresas têm que se comportar frente à inteligência artificial? Algumas empresas eu sei que facilitam mais o uso, né? Outras querem ter uma governança maior e aí dificultam um pouquinho mais o uso. Mas todo mundo no final do dia quer ganhar mais dinheiro, quer que a empresa tenha mais resultado ou que tenha menos desperdício, né? Usando inteligência artificial. Como que é a sua abordagem para a inteligência artificial? Como que é a sua visão? Primeiro, inteligência artificial para a gente, né, que mexe com dados, Sim. já é uma realidade Exato. há muitos anos, né? Até a gente estava falando antes aqui, né, você trabalha com SaaS há muito tempo, ele é inteligência artificial, sempre foi há muitos anos. O próprio aplicativo do Pão de Açúcar que eu falei, ele é literalmente IA. Sim. É um tipo de IA. Eu analiso o perfil das pessoas e dou sugestões relevantes para a pessoa, porque eu tenho toda uma análise comportamental, né, dos tickets deles. Então, já é uma realidade. O que está acontecendo agora, isso passa a ser acessível para todo mundo. Antigamente, para você construir toda essa estrutura, você precisava de muita gente especialista. Sim. Hoje, com as ferramentas, você consegue fazer mais facilmente. Bom, mas as empresas ainda têm uma jornada ainda para seguir, né? A gente mesmo vem estudando muito, eu pessoalmente venho estudando demais. Acho que é um caminho para a gente entender tudo que tem de benefício e risco também. Tem um lado que a gente tem que trabalhar, que é conscientizar as pessoas, né, do risco de compartilhar informações, de se expor, né, de forma indevida. Então, as empresas precisam investir nisso. Acredito muito que as empresas precisam também treinar as pessoas, porque apesar de não termos necessariamente uma empresa que está aplicando IA para tudo, já existem coisas que salvam o nosso dia a dia e são totalmente factíveis de usar. Por exemplo, um Copilot da Microsoft. Muita gente tem acesso na empresa, tem controle, dá para usar e pode ser produtivo. Então, acho que tem que ter essa questão da governança, conscientização, dar algumas ferramentas ali para as pessoas e ensiná-las a como usar no dia a dia, para no seu dia a dia ser mais produtivo.
E eu acredito que tem uma linha mais profunda, que é uma linha que eu estou estudando mais, que é realmente transformar as análises de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil e gerar mais insights para o negócio, para a gente realmente trabalhar em oportunidades e transformar, criar novos mercados, como esse exemplo do Pão de Açúcar. A gente criou um novo mercado. Acho que é uma linha que as empresas deveriam estar olhando, ou grande parte estão. E aí os cuidados que você acha que são mais importantes primeiro conscientizar as pessoas e as pessoas serem literadas ali no que é a IA, como usar bem a IA, qual é a segurança, a governança dos dados, é um tema que tem que ficar sempre, o pessoal tem que ficar sempre atento. Obrigado por complementar isso. Acho que é fundamental, né? Usar bem, entender, ter cuidado para não expor os seus dados. E a gente já viu vários na internet, assim, então é importante. Mas é uma realidade que a gente vai viver. Assim como um dia a gente teve acesso ao smartphone, hoje todo mundo usa, né? Então a gente precisa disso, todo mundo vai precisar fazer. E acho que não vai ser um bicho de 7 cabeças mais para frente, mas a gente precisa continuar atento. Perfeito. E aí, além da inteligência artificial, né, uma outra coisa que mudou nos últimos anos, que eu acho que é muito interessante, e a sua carreira, você deve ter passado por essa transformação, foi o uso de cloud computing, né? O uso de computação em nuvem, que já tem alguns anos, né? Alguns bons anos, mas algumas empresas ainda estão engatinhando, empresas menores ainda podem estar engatinhando nesse mundo, né? Mas que transformou a operação de empresas grandes, como a Pão de Açúcar, que você citou, como Natura, como a própria Camil, né? O que você vê de benefícios e de cuidados também que as pessoas têm que ter com o cloud computing? Os benefícios são mais fáceis, né? A gente, com o cloud, a gente consegue ter recursos complexos na mão. Você consegue realmente focar no negócio e ter o serviço na mão. Estável, com segurança. Questões mais básicas de segurança, todas resolvidas. Você consegue ter performance. A gente mesmo lá na Camil, aliás, várias empresas que eu andei passando, a gente já tem times menores por causa da cloud. A cloud permite que você tenha segurança, performance e com uma complexidade bem menor. Até a questão de antigamente, né, nos meus tempos áureos, a gente falava muito de disaster recovery, né, de um outro data center lá para poder ter os serviços estáveis. Hoje em dia está acessível praticamente para todo mundo. Claro, eu tenho custo para ter replicação na nuvem, mas eu consigo ter o serviço disponível o tempo todo. Sim. Então é uma revolução. E a cloud é o que está fazendo que a IA seja acessível, né? Sim. Porque para eu criar toda essa estrutura necessária para ela funcionar, no modelo tradicional, eu me lembro daquele tempo de ir no data center, passar cabo, ter ponto de energia, um monte de dificuldade, um especialista de sistema operacional lá para fazer aquela coisa específica de IA. E hoje com a cloud você faz em cliques, mas é aquilo, a gente precisa entender. Acho que entendendo bem, você tem muitos benefícios, torna a coisa barata e principalmente foco no negócio e não em colocar o básico no ar. E aí os cuidados que você tem que ter, quais que você acha que são? Empresas estão começando a olhar para isso agora ou estão engatinhando nesse... Acho que, claro, tem um monte de empresa hiper parceira forte no mercado, consulte um parceiro forte, mas também trabalhe dentro de casa em aprender a tecnologia também, entender as questões de segurança. É claro que a cloud vai já te trazer vários benefícios, mas é importante você entender para saber pilotar. É igual o tema que eu estava falando. Qual que é o meu propósito aqui de TI? É ajudar o negócio? Então, acho que a gente precisa entender desse objetivo, entender bem o que eu estou usando para direcionar a cloud para o que eu preciso. Então, é importante entender um pouco da cloud e tem muitos parceiros bons para te ajudar aí. E falando de parceiros, você tem uma experiência vasta aí com outsourcing e insourcing, né, para inovação, para tecnologia. Como que você faz a escolha ser estratégica de se você vai usar um outsourcing, se você vai ter um recurso interno, sem comprometer eficiência, sem comprometer governança do negócio? Acredito que se você tem claro o objetivo da empresa, de novo, Sim. vou sendo repetitivo, né, mas o objetivo da empresa mostra muito.
McDonald's, um lugar que eu passei, a Arcos Dourados aqui no Brasil. Você tem um time hiper enxuto. Toda operação enxuta. O que ela faz? Ela tem foco na loja, na experiência de atender o cliente, no foco no produto. Mas ela mesma, ela não faz todo o trabalho do McDonald's que você vê. Grande parte da logística, ou quase toda a logística, é feito com parceiro. Martin Brauer faz esse trabalho. Então, isso é uma demonstração como o outsourcing de TI deveria ser também. Se meu objetivo é vender arroz e feijão, vamos focar no sistema de arroz e feijão. Cara, ali é o meu diferencial. Eu me diferencio dos outros. Então, tem que ter gente de TI que entenda do processo de negócio, entenda da ferramenta, entenda para poder trazer os requisitos de negócio mais facilmente. Tá? E as outras coisas que talvez não sejam exatamente core, né? Contratar. Aí eu poderia contratar e complementar meu portfólio. Tendo que é uma estratégia de forma mais macro que a gente deveria tomar. Né? Objetivo do negócio, foco, eu faço bem, só eu faço. E as outras coisas que não é o meu métier, mas me fazem funcionar bem, busco um parceiro forte, bom e trabalhamos em conjunto. McDonald's é uma escola nisso aí, eu achei fantástico quando eu passei por lá. É interessante mesmo, e é uma visão muito boa, né? Porque se o seu desafio de negócio, como você disse, é vender bem arroz e feijão, fazer aquilo ter sucesso, você não precisa ter um batalhão de desenvolvedores lá, porque aquilo não é o seu core, a não ser que seja para algo muito estratégico, né? Exatamente. É como, por exemplo, eu vivia na Natura. Quando a gente estava lá em 90 e pouco, a gente, sendo mais preciso, 95, ter um sistema de atendimento que desse respostas diretas para a consultora, falasse se tinha produto ou não, desse o valor na hora, era um diferencial enorme. Por quê? Naquela época, todos os nossos concorrentes da Natura lá, todo mundo escrevia num papel, um pedido, num caderninho, verdade. mandava isso por malote e demorava um mês para o pedido voltar. Então, a Natura viu uma oportunidade de trazer a tecnologia para acelerar esse processo. Dar direto a resposta, dar o feedback direto para a consultora. Então, lá a gente tinha um batalhão. Um monte de gente especialista trabalhando nesses sistemas para fazer algo diferente. E foi disruptivo, né? A Natura, quando comecei a trabalhar lá, a gente era terceiro lugar. Chegou um momento que ela comprou até a primeiro lugar agora. Né? Então, foi foco no que eu sou bom, no que ninguém faz igual. Não, muito interessante isso, essa sua visão Então, muito boa. A lógica do Haru, eu vejo que é muito onde a tecnologia é o meio, né? Mas o negócio é a execução e o valor que entrega para o negócio. De fato, o problema que se resolve na ponta, né? Tem muita gente que coloca a tecnologia como se ela fosse resolver tudo, né? Mas, na verdade, não tem nada disso, né? Na verdade, é as pessoas ali, a operação, a eficiência e ela apoiando ali no meio do caminho para encurtar tempo, né? Encurtar espaço das coisas e entregar com velocidade, né? Ajudar nisso daí. A qualidade, né, Haru? Exatamente. Olhar a pessoa ali, olhar para o resultado da empresa e falar com as pessoas. Ajuda muito, muito mesmo. Tem muita coisa que está ali dentro dos bastidores que a gente não vê e faz a empresa crescer demais. Eu queria então emendar uma pergunta nesse seu comentário. Ouvir as pessoas, né? Hoje você entende quais são as competências que um profissional de tecnologia tem que desenvolver, né? O que ele tem que aprender para ele garantir que ele vai evoluir com sucesso na carreira dele? Bom, básico, tem que entender de tecnologia. Não precisa ser o programador, porque hoje as IAs fazem isso. Acho que tem que aprender para você entender a estratégia que tem ali, se faz sentido, se para em pé. O básico a gente tem que ter. Tem que entender muito do negócio. Tem que buscar entender. Hoje tem um monte de acesso. E é legal pra caramba, porque é ali que você vai transformar. Então, acho que a gente de TI tem que olhar para o processo, tem que olhar para o negócio e falar com as pessoas, colher feedback. Tá ali falando com as pessoas que estão, às vezes, no chão de fábrica ali, que realmente traz a ideia que é transformadora. Acredito que é um caminho para realmente a gente trazer valor. Existem poucas pessoas no mercado de tecnologia que conseguem olhar para o negócio e ver oportunidade. E o cara que consegue pegar e transforma isso numa ferramenta, dá certo. Acho que é esse o caminho.
só o técnico não vai ter mais como era, né? Vai ser diferente. E vai ter um monte de IA que vai fazer, ou um monte de gente faz. Falta esse olhar estratégico, olhar na pessoa, trazer resultado. Acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Cara, eu queria aproveitar o gancho. Haru, a gente tá falando, quando você começou a falar, poxa, 95, cara, 95 eu estava na escola, né, voltava para casa, assistia Cavaleiros do Zodíaco, ele já tava já metendo marcha no trabalho na área de TI, né? E, cara, eu fiquei curioso, né, nesses 30 anos que você tem de carreira, né, como que você enxerga essa mudança geracional, né, de profissionais, né? Pô, você entrou na época de 1995. Se você for olhar naquele ano, não tinha tantas tecnologias igual tem hoje, certo? E aí você vê acompanhando tudo isso daí. Hoje em dia, tem um mundo de tecnologias e um monte de gente querendo vender elas, né? E a maioria serve para alguma coisa, para ajudar, né? Ajuda em alguma coisa, enfim, e entrega seu valor. E, cara, como que você enxerga essa mudança dos profissionais desses 30 anos que você tá? Tipo, no 1995 a 2026. Como que é isso para você, né? Hoje sendo um executivo de tecnologia, né? Passou por várias empresas, tem um vasto currículo, né? E acompanhando toda essa transformação, cara. Como que é isso? Eu fiquei curioso para perguntar, viu? O tempo passa rápido, a gente nem percebe, Exatamente. né? Eu quando comecei a trabalhar, não tinha Windows ainda. Aí, quando em 95 eu já tinha um pouquinho de estrada já, e lá nessa época a gente começando a trabalhar com Windows e era tudo mais restrito. Mesmo em 95, a gente tinha poucos computadores, não é computador como hoje em dia todo mundo tem, né? Sim. Até em casa mesmo, nem todo mundo tinha. Se pegar os números de computadores da época e hoje, acho que é mais de 30 vezes mais o que tem hoje. Ainda mais hoje que tem smartwatch, tem smartphone, todo mundo tem gente que tem 2 smartphones, então é uma mudança total, né? A gente era uma coisa muito fechada. Hoje é muito mais aberto. Hoje eu consigo conversar no churrasco sobre TI, né? Isso é bem legal. Dá para falar de inovação com todo mundo, é bem bacana. E é legal que hoje a gente é mais prático. Antigamente era muito backstage. Claro que a gente via resultado, a gente via que faturava pedidos, né? Via o impacto que tinha. Eu lembro uma vez que eu estava chegando lá em 95, eu cheguei, por que tá esse trânsito todo aqui de caminhões aqui, né? Perto do escritório lá da Natura, na época. E era porque a gente não estava conseguindo emitir nota fiscal. Então você vê que realmente o processo de tecnologia ele já impactava, né? Então a diferença é que hoje todo mundo tem acesso. Então é bem legal. Hoje a gente facilmente um profissional consegue ter algo que ajuda diretamente uma pessoa. Antigamente eu tinha essa dificuldade pessoalmente, assim, eu falava de um monte de coisa bacana, técnica, mas na prática minha mãe falou, tá bom, legal. Hoje em dia as pessoas veem, né, vê o site lá, vê coisas que chegam pelo e-commerce que o cara pede, né, pelo aplicativo, então a gente democratizou muito, né? E a quantidade de profissional, apesar da gente estar, né, no momento de falando de IA e tudo mais, tendência a aumentar. Né? Tem muita demanda, muita coisa. Então, eu acho que muda só o perfil, né? Porque eu lembro que quando eu comecei também, lá em 99, né? Quando o técnico foi antes ainda. Mas quando eu comecei lá em 95, 94, o colégio técnico, o que a gente aprendia era a ser bons programadores. Né? E durante muito tempo, esse era o foco da carreira. Eu lembro que até na faculdade, o foco... Cara, eu tinha várias aulas de programação. Eu tinha que aprender Java, eu tinha que aprender... Pascal. Cara, eu tinha que aprender as linguagens de programação. Então eu tinha um foco muito técnico, né? E aí eu acho que a principal mudança, aí se eu posso dar um pitaco também, é exatamente isso que você colocou, né? Até na questão anterior e em toda a nossa conversa. É o foco no negócio, entender o negócio, entender as oportunidades onde tecnologia pode ser aplicada no negócio, né? Eu acho que essa visão a gente tem cada vez mais ganhado, né, e cada vez mais pessoas estão se comprometendo até essa visão no final. Não, eu não sou um bom programador, mas
cara, eu entendo bem o negócio, entendo bem o que precisa ser feito, entendo bem o processo e eu conheço da tecnologia aqui, mas para aplicar nesse ponto, né? E melhorar esse ponto, né? Eu acho que isso é a principal mudança, né? Sim. Então, Em 95 eu tava até lembrando, que olha que nostalgia. Eu tava lembrando no Windows 95 do 1.2, cara. Era ruim, hein? Nossa senhora, hein? era a primeira versão mesmo. Primeira versão, Primeira lembra? versão. Tinha o IDDQD e Né? DKFA. Pode testar aí, galera. Quem tá assistindo era os códigos do jogo. Lembra até que eu hoje. aguento o cara desse. Mas o Haru, uma dúvida ainda nesse tema, né? Voltando a essa parte além da tecnologia e da evolução. E da questão falando de pessoas, né? Algo geracional referente a pessoas, profissionais, né? 95 era outro tipo de gestão, era outro tipo de cultura nas empresas, né? Aí os anos foram se passando, hoje a gente chega na geração Z chegando no mercado e também pós-pandemia, né? Muita gente terminou a universidade, precisava arrumar o primeiro emprego, né? Começou ali todo mundo trabalhar de forma remota, né? E até perguntar para você sobre isso, remoto, híbrido, o que você acha, né? O que você vê de diferença hoje em dia do pessoal, dos profissionais mais novos, mais atuais hoje no mercado, comparado ao esse longo tempo que você tem de vivência no mercado? Uhum. Antigamente, os profissionais eram muito mais programadores, né? Hoje, o perfil é muito mais dinâmico. Hoje você tem jovens já pensando em trabalhar com o negócio mesmo e transformar a tecnologia. Eu tive experiência muito forte numa startup lá em Infracommerce. Hoje acho que não sei se é considerado uma startup, mas na época eu trabalhei com muitos jovens e via neles assim que eles têm outras habilidades que eu não tinha. A gente era muito mais introspectivo. Claro, ainda existem os devs mais introspectivos, mas as pessoas são muito mais abertas hoje, né? Eu acho que um segredo também nosso de tecnologia como gestor, aí falando como interação com os profissionais, é conseguir compartilhar essa visão de negócio, do nosso propósito. Uma vez que a gente consegue despertar isso nas pessoas, independente da geração, ajuda a ter resultado. Os perfis são completamente diferentes, né? Você pega os meninos hoje, eles começaram já com internet, né? Era digital já. Uma época que eu dei aula, já não era faz muito tempo atrás, o aluno perguntou assim, nossa, você trabalhava com TI antes de ter internet? Como que é? Como que funciona Como isso? funciona? Então, não tem como ser igual, né? Ele tem muito mais acesso a informações, mas hoje eu vejo que a garotada falam línguas, são mais abertos a ideias novas, às línguas, a conhecimento novo. Tem um lado que acho que a gente tinha no passado, que era muito mais introspectivo, de sentar e fazer. Acho que hoje em dia eles querem ter mais liberdade. Então, por isso que eu acho que ter um motivo, claro, ajuda a chegar nos objetivos da empresa. É difícil, às vezes, passar. Parece simples, né? A gente vai vender arroz e feijão, mas uma vez que a gente consegue equilibrar as culturas, a gente ganha o melhor dos mundos. Porque é muito bom quando você tem um time diverso. Tem um cara que fala de negócio, tem um cara que fala muito de tecnologia mesmo, tem um outro que gosta mais de usar a aplicação e testar e dar opinião. Tem outro que tem até uma visão mais pessimista, mas quando você junta todo mundo no mesmo time, saem coisas fantásticas, né? Não é fácil gerenciar, mas se a gente consegue, tira o melhor de cada um, é bem legal. Eu acho que é necessário. Essa geração nova, apesar das coisas que a gente até vê na internet e tudo mais, eles são caras diferenciados. Acho que a gente tem que olhar muito. Tem muita coisa legal para sair com eles. Né? Não, muito bom. Legal. E aí, a gente já está finalizando o nosso tempo, infelizmente. Sim. Mas eu queria eu sempre peço o pessoal finalizar com um conselho. Que conselho você daria para os executivos, para os líderes que estão querendo construir essa base tecnológica, né, para melhorar o dia a dia das empresas? Né? Qual é o conselho que você daria para esse pessoal que está buscando aí ter mais crescimento, inovação usando tecnologia? Uhum. Foco na sua missão. Se a minha missão é vender hambúrguer, foco nela. Se eu quero ajudar as pessoas e eventualmente uso a tecnologia para ajudá-la, vamos fazer assim. Foco nela.
pontue as suas prioridades. A gente não tem tempo infinito e o timing é importante, né? Agora a gente tem um momento, está tudo funcionando de um jeito, eventualmente pode acontecer uma guerra, ter uma pandemia e as coisas mudam. Então, ter foco no seu objetivo, priorize as coisas, revise, né, essa sua priorização conforme os seus aprendizados. Então, tem um indicador ali para ver se funciona. Acho que são algumas coisas que eu consideraria num plano estratégico para ter a tecnologia de fato efetiva. E não pense em entregar coisas longas. Entregue coisas todos os dias. Não é fácil, tem que pensar diferente, mas entregar coisas todos os dias ajuda tanto o seu patrocinador, o negócio, o seu cliente final, como o seu time interno, o seu colaborador da nova geração, a entender que, cara, estamos num caminho legal. E a gente está fazendo diferença. Eu acho que são coisas que é importante olhar para as pessoas, né? E gerar isso. Né? Ter toda essa estrutura e ter as pessoas ali com essa mesma visão de propósito é o que eu acho que dá certo. Muito bom. Tá bom. Nakano, alguma pergunta para finalizar? Não, acho que não. E queria agradecer o Haru, né, pela participação aí no Jump Talk, tá? Seja sempre bem-vindo, viu? Espero aí que futuramente a gente possa gravar mais conteúdos aí contigo, tá? E acho que é isso, né, Anderson? Acho que quem tá assistindo, né, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, Ele tá certo? finalizando. Haru, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei o quão importante é o seu tempo, né? A quantidade de coisas que você tem no seu dia a dia. E ser despendido esse tempo para falar aqui com a gente, gravar com a gente, foi algo muito valioso. Muito obrigado. Muito obrigado, Haru. Eu que agradeço aí, uma oportunidade única. Também queria aproveitar para agradecer o Silvio Vec, meu amigo, ter dedicado também. Obrigado. E vários meus amigos aí que participaram da minha carreira também. E novamente, obrigado para vocês. Perfeito. Obrigado, muito Haru. obrigado, Valeu, Haru. Vocês que assistiram o Jump Talk, também muito obrigado e até o próximo episódio.